Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez com você no Conversa Boa. E eu queria agradecer a você por mais uma vez me receber na sua casa. Tem sido muito bacana mesmo, muito gratificante passar esses momentos com você. Olha só, nós temos trazido temas que eu acredito que de alguma forma é relevante para você, ou para sua família, ou para alguém que você conhece. Mas eu gostaria também que, se você tiver vontade de escutar algum tema específico, escreve para mim. Porque eu vou procurar, na medida do possível, trazer esse conteúdo com alguém muito específico e especial também para abordar esse tema, ok? O tema que você escolher. Escreve para mim que eu vou procurar trazer o tema sugerido por você. Se você ainda não está inscrito no meu canal, Tânia Alves Psicóloga, se inscreve. Aciona o sininho, porque toda vez que nós colocarmos um vídeo, você receberá um aviso. E também compartilhe o material, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, entre as pessoas que você conhece, para que você possa nos ajudar no nosso canal, a crescer cada vez mais, a desenvolver, né? E também você pode estar ajudando outras pessoas também com o conteúdo colocado aqui. Joia? Meu arroba é taniaalves.psicóloga. Esse é o Instagram. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui uma pessoa muito especial. É a doutora Damares Moura. Ela é advogada, ela é deputada estadual do estado de São Paulo. E hoje ela vai abordar um tema muito importante, a violência contra a mulher. Eu gostaria que você estivesse atento e, mais, não esquece de você compartilhar nas suas redes sociais para as pessoas que você conhece. E se você conhece alguém específico, fala assim, olha, eu tenho uma ligeira impressão que aquela pessoa vai precisar ouvir esse conteúdo, direciona para ela e envia esse vídeo. Vamos lá então para a nossa conversa boa de hoje? Que alegria, doutora Damares Moura, receber aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal do Conversa Boa. Você é advogada, mas você me falou que você tem também uma outra graduação. Qual é mesmo? Então, antes de me tornar advogada, eu formei-me em letras. Eu sou professora de língua portuguesa. É uma formação da qual eu me orgulho muito, porque eu digo sempre que letras me deu todo o embasamento para operar de uma forma mais consistente a palavra, não é? A palavra falada e a palavra escrita, que é tão importante na minha atividade advocatícia, e quem me deu essa base, com certeza, foi o curso de letras. Então, além de advogada, eu sou professora de língua portuguesa. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui, né? Por dois motivos, pela lei e pelo português. Querida, esse seu sotaque, doutora Damares, ele é bem característico de uma região maravilhosa do país. Você é de onde mesmo? Então, eu sou da Bahia, eu sou nordestina da Bahia, não é? E eu brinco que a Bahia, a gente deixa a Bahia e a Bahia não nos deixa. Porque eu estou há 25 anos fora da Bahia e eu mantenho íntegro o meu sotaque. Total. É mais uma coisa da qual eu me orgulho muito, porque eu acho que é minha identidade, não é? Onde eu chego e abro minha boca, as pessoas, antes de eu abrir minha boca, elas ficam com dúvida de onde eu sou. Porque eu tenho pele clara, não é? E tudo mais. Será de que estado ela é? Aí, quando eu abro minha boca, ninguém tem dúvida que eu sou baiana, com muito orgulho, nosso lindo e amado Nordeste. Que bom. Querida, hoje nós vamos tratar um tema que é bem interessante, é um tema forte, né? Eu sempre falo que quando a gente fala sobre esse tema, sobre violência doméstica, é um tema forte, mas é um tema extremamente necessário. Eu queria que você falasse um pouco, você tem alguns projetos com relação à violência doméstica e um outro sobre prevenção na escola. Fala pra gente um pouco sobre esses projetos, por favor. Veja, a violência doméstica, Tânia, primeiro agradecer a você também a oportunidade que me dá de, aqui no Conversa Boa,
nós trazermos um tema desafiador, mas ele é muito urgente, ele é muito solene. Por quê? Por que ele é solene? Não é? Porque dentro das nossas casas, nós deveríamos estar mais seguros. O lugar onde nós deveríamos estar mais seguros é dentro da nossa casa. Quando nós adentramos a porta da nossa casa, nós deveríamos dizer, como meu filhinho diz sempre, ele fala: ai, mamãe, que bom, chegamos em casa. Essa deveria ser a sensação e o sentimento, não é? No entanto, Tânia, para um grande número de pessoas, muito maior do que todos nós imaginamos, para muitos, a casa é o lugar onde eles estão mais inseguros. É onde eles sofrem as mais diversas formas de violência, porque a violência ela tem dimensões, não é? Ali é onde sofre a violência psicológica, a violência física, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial. E aí, Tânia, eu declinei aqui exatamente as formas de violência que a Lei Maria da Penha traz quando a violência é contra a mulher. Não é? Então, por que eu estou trazendo aqui o aspecto da violência contra a mulher? Porque, com certeza, hoje, dos grupos mais vulnerabilizados da sociedade, mulheres, criança e adolescente, idosos e pessoa com deficiência são as maiores vítimas da violência dentro de casa, porque são os indivíduos que têm menor condição de reagir, não é? Estes são os grupos mais vulneráveis. E destes, a mulher tem sido, especialmente nos últimos tempos, as mulheres têm sido as maiores vítimas, não é? Nós vemos aí a escalada dos números do feminicídio, que é matar uma mulher porque ela é mulher, não é? Além das outras formas de violência. Por isso que é tão importante. Eu estou super concentrada, você sabe, eu sou deputada estadual, estou hoje no exercício do meu mandato de deputada em São Paulo e estou concentrando todas as forças, Tânia, que eu tenho. Eu fico muito feliz, doutora. Eu fico muito feliz, doutora Damares, porque eu até me assustei quando eu fiquei sabendo que só são 2 anos, né? Eu falei, como assim 2 anos e você tem feito um trabalho tão importante, social, em prol dessas mulheres que eu como psicóloga acompanho, tenho um trabalho também nessa área, tão importante, você tão engajada e conseguindo fazer tantos movimentos importantes. Esse projeto que você desenvolveu com relação à violência, né, em proteção às mulheres, fala em que pé está hoje? Como é que está funcionando? No caso, você é deputada, a senhora é deputada em São Paulo. Sim. Tânia, eu tenho 7 projetos de lei propostos para combater violência doméstica. Alguns direcionados, ou a maioria deles, para mulheres, não é? São projetos para ampliar a rede de proteção, para qualificar os profissionais da área de segurança pública e da área da saúde pública, para fazer o acolhimento qualificado da mulher vítima de violência, não é? Temos projetos para a autossustentabilidade, que é criar postos de trabalho para que essas mulheres rompam com o ciclo da violência e tenham como sobreviver, não é? É também projeto para cuidar dos dados dessa mulher, sigilo de dados, para ela não ser localizada pelo seu agressor. Eu estou resumindo aqui todos os projetos que estão tramitando, mas tem 2 deles, Tânia, que já se encontram aprovados e em vigor, não é? Um deles é o que cria o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio. A campanha Quebrando o Silêncio é uma campanha da Igreja Adventista, não é do Estado de São Paulo, não é? Mas esse projeto foi para incluir a campanha no calendário de eventos do Estado de São Paulo, para dar mais visibilidade, para a gente potencializar a campanha,
com mais ações nas escolas, na rua, em outros espaços de convivência humana. Então, hoje, a campanha Quebrando o Silêncio está no calendário de São Paulo, quarto sábado do mês de agosto. E o outro projeto que já está aprovado, sancionado e em vigor é exatamente levar para todas as escolas de São Paulo um programa de capacitação dos professores que vão treinar os alunos desde o ensino fundamental ao ensino médio para identificar se são vítimas de violência doméstica e de abuso sexual. Então, por quê? Porque nós identificamos que estes indivíduos, esses em formação, criança e adolescente, meninas, não denunciam porque não sabem, não conseguem identificar que são vítimas de violência. E eles serão ensinados. Isso que acontece com você é violência. Isso que acontece é abuso sexual. Esse toque, esta forma, esta pessoa que lhe tocou. Então, nós vamos treinar e vamos salvar, Tânia, eu tenho convicção, centenas de indivíduos vulneráveis dentro de casa sofrendo violência e abuso sexual. Que bom, parabéns. A prevenção é importantíssima, né? A gente que trabalha com crianças, adultos, na verdade, e crianças, geralmente é assim, no período lá atrás, quando criança e às vezes até adolescentes, eles não entendem que aquele toque, aquele comportamento do adulto é abuso. Então, assim, passa muito tempo sem ter a menor noção. Ah, não, mas era meu pai que fazia, era o meu avô, meu tio, meu irmão, a minha mãe. Como é que não podia ser algo ruim? Que maravilha, eu fico muito feliz e Deus queira que realmente consiga concretizar e não só fique, não é, lá em São Paulo, mas que isso possa ser reproduzido em outros lugares também. A prevenção é muito importante. Doutora Damares, na sua área de atuação, onde você percebe que qual é a maior dificuldade que as mulheres têm em sair de um relacionamento de violência intrafamiliar? Porque há uma dificuldade. A gente às vezes fala assim, a maior dificuldade é financeira. Será que é financeira a maior dificuldade? Na sua percepção, na sua atuação, o que é que você nos diz com relação a isso? Porque em casa nós temos várias pessoas nos ouvindo, e aí eu queria que vocês que estão em casa estivessem atentos a essa questão que está sendo colocada aqui. Pode ser, e eu espero que você não tenha ou não esteja passando por esse problema, mas você pode conhecer alguém, e as orientações dadas aqui, né, pode ajudar muito as pessoas que estão vivendo esse momento. Então, você pode compartilhar o vídeo, passa a informação para outras pessoas e ajude também, porque assim, são várias questões que envolvem uma pessoa, uma mulher, permanecer em um lar onde ela passa por esse problema grave, né? Na sua percepção, quais são as maiores dificuldades que fazem com que essa mulher permaneça nesse lugar de abuso? Tânia, já se sabe de forma clara as principais razões que impedem essa mulher de romper, né? Porque a violência ela tem um ciclo. A mulher ela fica andando em círculo mesmo, literalmente um círculo, não é? Ela é agredida, ela reconcilia, a tensão começa a se acumular novamente, depois vem de novo a agressão, a reconciliação, o acúmulo de tensão, a agressão, ela fica andando em círculo a vida inteira. E para romper, por que não rompe? Por que é tão difícil romper? São 4 as principais razões identificadas. Uma delas, Tânia, e talvez a mais importante, seja a dependência econômica do parceiro. Porque, veja, em geral, essas mulheres foram impedidas, durante todo o relacionamento conjugal, a estudar, foram impedidas de estudar, foram impedidas de se profissionalizar, nunca trabalharam fora. E aí ela pensa o seguinte, não é? As mais jovens pensam, como é que eu vou viver e como é que eu vou criar meus filhos? As menos jovens, não é? Como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho com essa idade? Eu não sei fazer, eu não estudei. Então, a principal é a dependência econômica do parceiro. Ela fica ali submetida à violência para se autossustentar. Comer, ter um teto,
enfim, e tudo mais que compõe aí a nossa sustentabilidade. Não é? A outra, Tânia, é a vergonha. Esse é um elemento social. Então, você não quer que as suas amigas saibam, que, que a sua família saiba. Tem muitas pessoas que o pai e a mãe não sabem que ela vive um relacionamento abusivo e violento. Não é? Então, a vergonha, o constrangimento é outro fator que segura a mulher na violência. Verdade. Outro fator é a manutenção do núcleo familiar, ou seja, os meus filhos não podem saber. Então, eu escondo dos meus filhos. É claro que há casos que a violência acontece na frente dos filhos. Isso é uma desgraça, né? Porque aí o efeito se espraia para os filhos também. Mas há casos que os filhos não sabem. E aquela mulher esconde aquela violência psicológica, que é a mais fácil de esconder dos filhos, para manter a unidade familiar, não é? E a outra é o medo. Porque muitos destes agressores ameaçam essa mulher. Se você contar, se você denunciar, você morre. Ou eu mato alguém da sua família. Medo, dependência econômica, vergonha social e a manutenção do núcleo, entre aspas, né, familiar, que é a vergonha dos próprios filhos. É interessante pensar que é um equívoco grande quando você pensa que eu vou esconder dos filhos porque eles não percebem. Muitos percebem, não é? Mesmo a violência psicológica, porque essa mulher é afetada em todas as áreas, né? E outra é que existem estudos que mostram que quando uma criança, porque umas pensam assim, vou criar um trauma no meu filho, né? Imagina deixar eles serem criados sem pai. E existem estudos que comprovam que uma criança que vê a sua mãe sofrer algum tipo de violência, inclusive a física, a psicológica, é pior para ele do que a ausência desse pai, ou pior ainda para ele se esse pai fosse violento com ele. Os danos, eles são muito maiores quando ele vê a sua mãe sofrendo, seja violência física e psicológica também. Nesse caso, doutora Damares, onde buscar ajuda? Porque existe realmente uma situação ruim, eu busco ajuda aonde? Tânia, as redes de proteção aqui no Brasil, elas ainda são muito pequenas. Há estados, como o estado de São Paulo, onde eu vivo, não é? Que existe uma rede de proteção um pouco maior. E aí existem os centros de referência da mulher. Se você entrar no Google e jogar Centro de Referência da Mulher, ali tem atendimento jurídico, porque essas mulheres precisam de um advogado, atendimento psicológico, precisam de um psicólogo, atendimento social, ela precisa se reconectar com a vida, inclusive com profissionalização e qualificação, formação profissional, não é? E também atendimento médico hospitalar quando é o caso, não é? Então, centros de referência, os CRAS e os CREAS, que são centros também de referência para atendimento psicossocial, não é? Também existe as delegacias da mulher, que são delegacias especializadas. Em outros estados do Brasil, São Paulo tem 130 delegacias da mulher. Mas a gente sabe que é em São Paulo. As delegacias especializadas, elas são pouquíssimas. Mas você pode procurar uma delegacia comum, porque precisa contar para alguém. Se você não tem coragem, Disque 180. Esta é uma ligação gratuita, é o Disque Mulher. 180 é uma ligação gratuita que você vai pedir socorro, que você vai pedir ajuda, tá? Sem contar que você pode procurar uma unidade de saúde que deveria estar pronta para acolher essa mulher e dar a ela o atendimento que ela precisa naquele momento. Então, a delegacia comum, delegacia da mulher, 180. Se você não lembrar e é urgente, você está correndo risco de vida, é 190, gente. Polícia Militar, não é?
os CRAS, os CREAS, que são centros de referência de atendimento psicossocial, os centros de referência da mulher e unidades de saúde que têm o dever de atender esta mulher. Doutora Damares, vamos pensar aqui que a gente já ouviu isso algumas vezes, né? Quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso está valendo ainda? Minha vizinha, eu conheço um parente, alguém. O que é que eu faço com isso? Eu fecho a minha porta, a minha janelinha, vou dormir feliz? Ou eu tenho alguma possibilidade de ajudar essa pessoa? Tânia, não é possibilidade, você tem o dever. É dever. Esse ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é o mais horrendo ditado que eu já ouvi na minha vida. Porque nós temos que meter a colher. Você se lembra daquele caso no sul do Brasil, em que os vizinhos ouviram tudo, ouviram o pedido de socorro, ninguém ligou o 180, ninguém discou, ninguém chamou a polícia militar e a mulher foi jogada Terrível. do apartamento e morreu, porque ninguém ligou, pegou o telefone e ligou 190. É dever, inclusive, não é para assustar ninguém, mas todos os que tinham condição de ter feito alguma coisa e não fizeram, poderão responder por crime de omissão de socorro. Poderá ser convidado pela polícia a prestar esclarecimentos por que não ajudou e poderá, inclusive, a depender da ajuda que poderia ter dado, ser indiciado para responder também por omissão de socorro. Não é? Então, não é possibilidade de ajudar, é dever. O grito de uma mulher, o grito de uma criança, na casa vizinha, na casa da frente, na rua, você tem que passar a mão no seu telefone e discar 190 e chamar a polícia ou outra medida que, com segurança, você possa tomar para ajudar a salvar uma vida. A ligação ela é anônima, é isso? É você 180, 180, que é o Disque Mulher, é anônima. 180. 190, que é o da Polícia Militar, não é anônima. Tá. Você tem que se identificar e dizer o endereço onde está acontecendo o fato. É importante porque as pessoas têm muito medo, né? Às vezes se expor, ter algum problema. Gente, mas quando você pode fazer uma denúncia anônima, eu acho que vale muito a pena. E se não tiver como ser anônima, que você faça, porque, de fato, você está salvando vidas, né? Está salvando vidas. Mas me diga uma coisa, ok, isso acontece lá fora com as pessoas no geral, mas será que na comunidade cristã também existe algum tipo de violência doméstica? E se existe, né, e nós sabemos que infelizmente existe, o que é que eu devo fazer? Eu faço parte da comunidade cristã, sei que existe violência em tal família, eu devo orar, fazer campanha de oração sem falar o nome da pessoa, eu devo conversar com o pastor, com o líder religioso, com o padre, mas eu não me exponho porque somos todos cristãos. O que é que você me diz com relação a isso, doutora Damares? Tânia, violência não tem cara, não tem cor. Violência, há pessoas que se apresentam as mais dóceis no convívio religioso, no espaço religioso entre os seus pares, não é? Mas dentro da sua casa se transforma. É violento com a família, com os filhos, com os idosos da casa, com a esposa, com as pessoas com deficiência. Né? E no convívio religioso é um santo, como a gente diz, né? Nossa, mas eu não acredito que uma pessoa tão dócil praticava violência. Violência não tem cara. Ela está em todos os lugares, a gente costuma dizer, nas melhores famílias. Não é? Existe violência doméstica. E todos, indistintamente, porque aqui nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de segurança. É diferente. É claro que a religião, ela promove a paz, ela quer que as famílias estejam unidas. A religião, ela estimula, não é, a convivência, a não separação dos casais, a não dissolução das famílias. Isso é que as religiões
promovem e ensinam. Acontece que nós aqui no Conversa Boa, nós não estamos estimulando o divórcio. Claro. Nós não estamos estimulando a dissolução de famílias. Nós estamos falando de segurança. Isso é diferente. Nós estamos falando de proteção à vida. Nós estamos falando de proteção à integridade física, à integridade emocional, porque há pessoas que não perdem a vida, mas enlouquecem, entram em depressão, se suicidam. Há pessoas que não perdem a vida, mas ficam sequeladas, ficam numa cadeira de rodas, não é? Como é o caso de Maria da Penha. Então, queridos, vamos separar as coisas. Religião é ótimo, eu tenho a minha, e ela deve promover a integridade da família. Mas a religião não pode se opor a medidas de segurança. Não é? E eu vou ler um texto, Tânia, se você me permite, está lá em Malaquias, está na Bíblia Sagrada. Lá em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16, tem uma declaração forte de que o Senhor, o Deus de Israel, ele odeia o repúdio e aquele que cobre de violência o seu corpo. Então, é o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, ele diz em Malaquias 8,16, que ele odeia aquele que cobre o seu corpo de violência. Portanto, a religião ela não pode se opor à denúncia. A religião não pode se opor a que eu intervenha, mas intervenha com medidas eficazes, porque orar é muito importante, orar pelos que sofrem violência. Não é? Mas a oração, ela pode não trazer o resultado imediato que aquele indivíduo precisa para salvar sua vida. Não é? Então, tem alguém gritando na casa vizinha pedindo socorro. Não adianta eu ajoelhar e orar e não ligar 190 e chamar a polícia. Porque, de repente, na hora que a oração acabar, a pessoa já foi morta. Você entendeu na prática como é que funciona? Então, a religião é importantíssima e orarmos pelos que sofrem é importantíssimo, estimular a unidade familiar é importantíssimo. Mas é importantíssimo que as religiões estimulem a prevenção, a denúncia, a salvação de pessoas e que aqueles que não sofrem ajudem, inclusive denunciando a violência daqueles que estão submetidas a ela. Muito bem. Muito obrigada, doutora Damares, mesmo pelas suas orientações, foram extremamente esclarecedoras. E nós, como comunidade cristã, temos que estar muito atentos a isso. Como você colocou, nós não estamos promovendo, jamais fazemos promoção de separação, mas vemos e, infelizmente, conhecemos tantas pessoas que sofrem com essa crença de que vamos só orar porque, imagina, a família está acima de tudo, e realmente está uma família segundo o coração de Deus, né? Como você mesmo leu, Deus, ele odeia a violência, que nós possamos sermos pessoas que promovam a paz, inclusive a saúde mental das famílias, um momento tão difícil que estamos vivendo, e, infelizmente não é só nesse momento que ocorre a violência, né? Ela aumentou bastante, mas ela tem desde sempre, ela existe, e nós, como pessoas conscientes, inclusive cristãos também, devemos fazer isso. Odiar a violência e, no caso, denunciá-la. Muito obrigada mais uma vez, foi muito bom a conversa boa contigo. Que Deus continue abençoando você e sua família. Um grande abraço, obrigadão. Obrigada, Tânia, eu que agradeço. É sempre uma oportunidade rica e está no meu coração ajudar pessoas, não é? E esclarecer a elas o papel determinante que elas podem exercer na salvação e na proteção daqueles que perderam a condição de reagir. Que Deus nos inspire a todos a avançarmos conhecendo e colocando em prática aquilo que nós conhecemos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você no Conversa Boa. Valeu, querida. Eu viajei 600 quilômetros para ir a um velório do pai de um colega meu, que eu respeito muito. E quando nós chegamos no cemitério, eu participei primeiro ali da cerimônia fúnebre no local onde ele estava sendo velado.
e depois seguimos todos, não é? Em grupo para o enterro no cemitério. Mas era um cemitério onde são enterrados pessoas orientais. Não vou declinar aqui qual a origem oriental dessa pessoa, mas são orientais que são enterrados naquele cemitério. E eu entrei, não é, reverentemente, como temos que nos portar, não é? E já estava bem próximo ao local onde seria depositado, não é, a urna funerária, e todos ao redor. Quando alguém começou, Tânia, a distribuir um incenso para cada um dos que ali estavam. E eu falei, bem, eu acho que agora vai começar a complicar um pouco, porque eu não sabia se seria realizado um ritual de natureza religiosa, não é? E ritual no qual eu não creio e não pratico segundo a minha crença, e eu ficaria numa situação muito difícil, porque de repente eu teria que fazer coisas ali, não é? Que não se harmonizam com a minha crença. E aí, Tânia, eu fui saindo de fininho por entre as catacumbas, as sepulturas tinham umas muito altas, e eu falei, vai ser fácil eu aqui me esconder, pelo menos nesse momento desse ritual, depois eu retorno, não é? E aí eu fui devagarzinho, discretamente, eu fui me esquivando, quando de repente eu dei de cara com uma pessoa que estava ali também. Aí ela virou para mim e falou assim, você também está se escondendo do incenso? E aí, minha filha, embora a gente estivesse num momento de tristeza, mas nós começamos a rir, porque ambas estávamos fugindo, entre aspas, buscando discretamente nos esconder de um ritual do qual nós não íamos participar, por não fazer parte da nossa crença religiosa. Então, assim, foi um dia triste, mas não deixou de ser engraçado esse encontro que me assustou. E ela falou, nós fizemos assim. Ela falou, você também está fugindo do incesto? Eu falei, estou. Então, estamos juntas aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna para o local. Valeu, obrigada.